autenticação de cópias reprográficas de documentos constantes de autos, livros e classificadores pertinentes a unidades administrativas será realizada pelos respectivos diretores ou por seus substitutos. Artigo 985. Fica autorizada a adoção de carimbo manual ou de processo de chancela mecânica, este último com o mesmo valor da assinatura de próprio punho do escrivão judicial, chefe de seção judiciária ou escrevente designado, para autenticação de cópias de documentos extraídas mediante sistema reprográfico. Parágrafo 1º. A autenticação mecânica será feita com o uso da cor azul, indelével, destituída de componentes magnetizáveis para impressão macerada. Parágrafo 2º. A chancela mecânica conterá necessariamente: inciso 1. Referência quanto à origem do ato, Tribunal de Justiça, Estado de São Paulo, com ou sem brasão respectivo, com marca D, Ofício de Justiça, Unidade. Inciso 2. Termo referente à respectiva autenticação, com utilização das expressões confere com original e autêntico e dou fé. Inciso 3. Nome, cargo e assinatura do funcionário responsável. Inciso 4. Data da prática do ato. Parágrafo 3º. O previsto nos parágrafos 1º e 2º, com exceção da impressão macerada, será observado para uso de chancela manual, mediante o emprego de carimbo, sem prejuízo da aposição da assinatura. Parágrafo 4º. As chaves que acionam a máquina de chancelar ficarão em poder, respectivamente, do escrivão judicial, chefe de seção judiciária e escrevente, designado para operá-la, sendo todos solidariamente responsáveis pela regularidade da chancela e pelo seu eventual uso indevido, por quem quer que seja. Parágrafo 5. Os carimbos também ficarão em poder e sob a guarda dos responsáveis pela respectiva utilização. Artigo 986. Os pedidos de chancela mecânica serão dirigidos à Secretaria da Primeira Instância, SPI, que informará sobre a disponibilidade de equipamentos e a respeito do volume de trabalho da unidade pretendente, a justificar ou não a utilização da máquina, submetendo-os em seguida à apreciação superior. Parágrafo único. O Corregedor-Geral da Justiça ou o Juiz Corregedor Permanente ex officio poderão suspender o uso da chancela mecânica ou manual, inclusive com a apreensão de máquinas, clichês e carimbos. Artigo 987. Os servidores responsáveis pelo serviço de autenticação providenciarão o registro de sua assinatura ou da chancela mecânica no tabelionato mais próximo à respectiva unidade de trabalho, para fins de reconhecimento, respectivamente, da firma lançada em autenticação manual ou da chancela mecânica de autenticação. Seção 4. Do serviço de estenotipia. Artigo 988. Poderá o Tribunal de Justiça, através da Corregedoria Geral, prover os juízos e varas do Estado com o serviço de estenotipia. Parágrafo 1º. A estenotipia será utilizada nas audiências e nos serviços judiciários pertinentes, na medida das disponibilidades de recursos materiais e de pessoal qualificado. Parágrafo 2º. Quando utilizadas nas audiências, as fitas estenotipadas serão ali assinadas pelos interessados e juntadas desde logo aos autos. Sua transcrição vernacular será juntada depois, observado disposto no artigo 989, caput e parágrafo 1º. Artigo 989. Enquanto não provido o serviço de estenotipia da transcrição eletrônica automática, o prazo para a transcrição e juntada aos autos será fixado ao término da audiência, segundo o prudente critério do juízo, não ultrapassando 5 dias. Parágrafo 1º. A transcrição
será subscrita pelo estenotipista e assinada pelo juiz, intimando-se as partes. Parágrafo 2º. A transcrição poderá ser dispensada pelas partes interessadas, se ao juiz não parecer inconveniente. Artigo 990. O serviço de estenotipia não poderá ser recusado pelas partes ou seus procuradores, salvo causa justificada a critério do juiz. Artigo 991. Provido o juízo ou vara do serviço de estenotipia, sua não utilização implicará na relotação do estenotipista para outro posto de trabalho. Artigo 992. Para fazer jus à gratificação de produtividade, será obrigatória a apresentação de relatório mensal pelo estenotipista, acompanhado de certidão do escrivão do ofício de justiça, correspondente e com anuência do juiz, com produção mínima de 120 laudas no período. Parágrafo único. Do relatório constarão os números dos processos, com a respectiva quantidade de laudas transcritas. Artigo 993. O exercício da função de estenotipista dependerá da aprovação em curso regular, ministrado a escreventes aprovados em teste de seleção pelo Tribunal de Justiça, através da Corregedoria Geral e por delegação à Corregedoria Permanente respectiva. Capítulo 7. Dos oficiais de justiça. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 994. Incumbe ao oficial de justiça: inciso 1. Executar pessoalmente as ordens dos juízes a que estiver subordinado e exercer as funções inerentes a seu cargo. Inciso 2. Comparecer diariamente ao ofício ou setor correspondente ao juízo, em que lotado registrar presença, em livro de ponto ou ponto biométrico, e aí permanecer à disposição do juiz, quando e como escalado, ressalvada a fixação de periodicidade, diversa para registro da presença, a cargo do corregedor permanente da unidade judiciária a que vinculado ao oficial de justiça, à vista da fundamentada análise das peculiares condições de serviço, e vedada a ausência de registro da presença por 2 ou mais dias úteis consecutivos, o que deverá ser objeto de comunicação à Corregedoria Geral de Justiça. Inciso 3. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Inciso 4. Estar presente aos plantões judiciais, quando escalado, incluindo a presença em audiência. Nesta última hipótese, quando assim for fundamentadamente determinado pelo juiz do feito, nos autos de um processo judicial específico. Inciso 5. Ressalvadas as atribuições de ofício de portaria dos auditórios e das astas públicas, realizar sob fiscalização do juiz, apenas em situações excepcionalíssimas, e desde que o exequente não exerça o seu direito de indicação e haja impedimento legal para a atuação de todos os leiloeiros públicos credenciados, os leilões judiciais, passando as respectivas certidões. Inciso 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Inciso 7. Acessar o e-mail institucional diariamente. Parágrafo único. É vedada a designação de oficial de justiça, exclusivamente ou em sistema de rodízio, para atuação no controle de acesso, a gabinete de juízes e a sala de audiências, bem como para coadjuvar o juiz do feito na manutenção da ordem em audiências, ressalvada a exceção prevista no inciso 4 deste artigo. Artigo 995. Em toda vara ou setor, os mandados serão distribuídos na forma regulada pela Corregedoria Geral de Justiça, a cada um dos oficiais de justiça neles lotados e em exercício.
Parágrafo 1º. Os mandados serão retirados pelo oficial de justiça diariamente ou sempre que registrar a presença, caso a periodicidade seja diversa, mediante carga. Parágrafo 2º. Inexistindo prazo expressamente determinado na ordem judicial, os mandados serão cumpridos dentro de 45 dias, ressalvado prazo menor genérico, por determinação pelo juiz corregedor permanente da SADM, ou, onde não houver, do ofício judicial. Parágrafo 3º. Em se tratando de mandato destinado à intimação para audiência de conciliação ou de mediação, o cumprimento e devolução serão efetivados até 20 dias úteis antes da data designada. Parágrafo 4º. Em se tratando de mandato destinado à intimação para qualquer outra audiência, o cumprimento e devolução serão efetivados até 10 dias úteis antes da data designada, salvo determinação contrária do juiz do feito. Parágrafo 5. Todos os mandados expedidos em processo crime de réu preso serão cumpridos dentro de 3 dias, salvo determinação contrária do juiz do feito. Parágrafo 6º. São vedadas a devolução de mandado sem cumprimento, a pedido de qualquer interessado e sua passagem, de um para outro oficial de justiça, diretamente salvo ordem do juiz do feito, cuja ocorrência será certificada nos autos. Parágrafo 7º. É vedada a indicação de oficial de justiça pela parte ou por seu procurador, bem como a prática de se atribuírem os mandados do dia ao oficial de justiça de plantão, ressalvadas, nesta última situação, as hipóteses de evidente urgência, em que haja expresso deferimento pelo juiz da causa. Parágrafo 8. Vencido o prazo, o oficial de justiça devolverá o mandado ao cartório, certificando os motivos da demora ou do descumprimento. Parágrafo 9. O mandado só poderá ficar retido com o oficial de justiça, além do prazo, mediante autorização escrita do juiz do feito. Parágrafo 10. No cumprimento remoto de mandados em unidades prisionais ou de internação, será observado o que segue. Inciso 1. O oficial de justiça fará o agendamento no prazo de 48 horas, após o recebimento na forma da comunicação específica. O cumprimento do ato deverá ser efetivado em até 7 dias. Inciso 2. Em caso de agendamento em prazo superior a 7 dias úteis, a partir do contato, o oficial de justiça certificará nos autos com anexação da resposta da unidade, podendo o juiz do feito aguardar a data ou converter o cumprimento do mandado em presencial, por decisão nos autos, comunicando a SADM ou, onde não houver, diretamente ao oficial de justiça. Inciso 3. Na hipótese de conversão do cumprimento em presencial, a ser efetivado em comarca diversa não contígua, determinará o juiz do feito a devolução do mandado sem cumprimento e expedição da carta precatória. Inciso 4. A conversão do cumprimento remoto em presencial será informada pelo oficial de justiça, a unidade prisional ou de internação, da mesma forma do agendamento, para liberação da data. Inciso 5. O procedimento deste parágrafo será observado para o cumprimento remoto direto pelo ofício judicial, na forma do artigo 1245, parágrafo 4. Parágrafo 11. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 1. Os mandados referentes a medidas protetivas de urgência decretadas deverão ser cumpridos no prazo máximo de 48 horas, distribuídos em regime de plantão. Inciso 2. Os mandados de intimação da vítima a que se refere o artigo 440-A, NSCGJ, serão cumpridos de forma imediata e distribuídos em regime de plantão.